eleitoral, da lei recentemente aprovada dos consensos, onde também está inclusa a lei eleitoral. Essa revisão não aconteceu, não porque o Partido Frelimo ou a bancada da Frelimo deseja assim, não aconteceu porque existe uma interrupção do cronograma estabelecido entre o presidente da República, engenheiro Filipe Jacinto Nunes, e o líder falecido da Renamo, senhor Afonso Marques Jacam. Mas olhando para o cenário atual, para o espectro atual, a quem imputar esta interrupção do cronograma? Conforme bem disse, as coisas vinham a decorrer normalmente, mas agora paramos. Paramos primeiro porque a sessão extraordinária da Assembleia da República não foi realizada, e vamos parar ainda mais porque também a Comissão Nacional de Eleições não está a receber as candidaturas para as eleições autárquicas. E como é que o partido Frelimo olha para estas questões? Bom, essa situação está sendo mediatizada pelo fato de uma parte, que é a Renamo, não esclarecer exatamente os fatos. É a parte que fez com que o cronograma parasse. Se for esclarecido, aqui na percepção que nós temos, é muito compreensível. A Renamo perdeu o líder e há um líder novo que foi que é o líder interino, e esse líder não estava a par de todos os passos do líder falecido estava a dar neste processo. Se lembrarmos, o general Issoufou era deputado e as negociações eram diretamente feitas em Gorongosa. Ele pode ter tido conhecimento, mas não deve ter tido conhecimento factual de todos os fatos. Então, como líder interino, primeiro, naquilo que a administração, que a lei de gestão ou de administração manda, é preciso inteirar-se em todos os problemas ou em todos os fatos estabelecidos que o líder falecido estava a encarar, que são esses todos. A partir de soldados de guerrilha para desmilitarizar, quem deve ser desmilitarizado, quem deve ser acomodado, quem deve ser reintegrado. E depois também ver esses consensos, como é que isso aí ele não podia fazer em uma semana. Se nós formos a lembrar que ele não tem 2 meses. Então vai precisar de muito mais tempo. É essa situação que entorpeceu o cronograma. Estou a acreditar que mesmo com a suspensão da sessão da Assembleia, o próprio líder não veio ao público dizer. Houve especulações, o presidente da República não veio ao público dizer. Eu quero acreditar que eles estão a agilizar e que provavelmente sim, poderá haver alteração da data das eleições, mas as eleições neste ano vão realizar-se. Okay. Então precisamos nós, que trabalhamos com a mídia, nós que somos difusores da informação, precisamos esclarecer, não mediatizar, não aproveitar, arranjar alguém como bode expiatório, de que aquele não quer aprovar porque ele não está interessado em eleições. Isto é má fé, não podemos ser assim. Vamos voltar para esta questão de bode expiatório na segunda parte do programa, porque já de facto há essa especulação de que a Frelimo não está interessada que de facto as eleições se realizem a 10 de outubro, porque não está alegadamente preparada para esse escrutínio. Vamos falar sobre este assunto daqui a pouco. Doutor Juan, qual é a leitura que faz em relação ao primeiro tema, a suspensão das candidaturas? Bom, primeiro queria cumprimentar os telespectadores e cumprimentar os colegas do painel e lamentar e fazer também um apelo, portanto, voltando ao tema do conflito de terra, desta vez em Marcantuene, que põe de um lado o município, do outro lado os militares e a população, para que efetivamente essas três instâncias possam se encontrar e resolver aquela situação que está a atingir proporções inadmissíveis. Portanto, eu quero fazer esse apelo para que se encontre rapidamente uma solução para isso. Voltando ao tema em análise, que é a suspensão da submissão das candidaturas para as eleições autárquicas de 2018, precisa perceber quais são as consequências. Eu penso que esta é a primeira pergunta. Foram suspensas
Ora, uma vez suspensas, qual pode ser a consequência imediata? A grande consequência imediata que pode afetar a credibilidade e a imagem que se tem do nosso país é que até agora nós nos orgulhávamos de ter eleições regulares, isto é, eleições que aconteciam nas datas marcadas. Isto é fundamental porque permite uma previsibilidade dos atos, portanto, da administração pública. A partir do momento que as eleições não se realizarem nesta data, portanto, vamos perder este rótulo, portanto, de um país regular, que tem os seus processos eleitorais de uma forma previsível, regular, de tal maneira que todos se possam perceber da mesma maneira. Porque a partir do momento que são irregulares, isso cria a possibilidade de uns terem mais informação que outros, portanto, possivelmente neste momento, alguns partidos, como nós, o MDM, não sabemos efetivamente quando é que essas eleições vão se realizar, mas outros partidos pode ser que saibam. E nesse sentido estarão a levar uma vantagem, estaremos, portanto, já perante uma fraude, porque a partir do momento que uns têm mais informação que outros estarão a preparar-se numa direção, enquanto que os outros estão noutra completamente desfocada em termos de data. Portanto, eu queria chamar a atenção que esta suspensão, que portanto, vem tocar, afeta o calendário eleitoral no seu todo, porque o calendário eleitoral não são datas arbitrárias. Mas que 20 dias faz-se isso, depois de 10 dias se faz. Portanto, a partir do momento que uma etapa não se cumpre, vai afetar as etapas subsequentes, correndo até o risco, então, se não se realizar na data prevista, de também os futuros edis, deputados das assembleias municipais ou membros das assembleias municipais não poderem tomar posse nas datas previstas. Isso pode, portanto, provocar o prolongamento do mandato. O que se pergunta, havendo prolongamento de mandato, quem é que vai governar nesse município? Então, isso pode nos levar a uma certa anarquia, a uma crise política sem precedentes. Estas é que são as consequências. Por que é fundamental? Porque qualquer pessoa que está sentado em casa, ele pergunta, bom, se não começaram dia 5, vão começar dia 6, vão começar dia 10, mas não é assim. Esta suspensão tem consequências graves, porque poderá implicar o prolongamento do mandato. E sim, cria um vazio do poder, primeiro. Segundo, olhando para essa questão, doutor Rongondo, já percebi, mas eu queria lhe remeter à questão que eu coloquei anteriormente, portanto, eu sou Mchaga e eu sou Mário Dixon, que tem que ver com os processos sobre os quais pende, portanto, esta submissão das candidaturas, ou esta suspensão das candidaturas, que alega-se ser a falta de aprovação, portanto, das leis, portanto, eleitorais, portanto, há uma lei processual que a CNE ainda não tem, porque também a sessão extraordinária da Assembleia da República, do qual o Dr. Rongondo faz parte, também não foi realizada, mas também havia um condicionalismo segundo o qual as eleições só teriam lugar se a RENAMO fosse desarmada. Olhando para a complexidade desses processos e pela natureza, a sua própria natureza, é possível mesmo que em outubro nós tenhamos eleições que decorram de uma forma tranquila? Não, é por isso que é problemático. Por exemplo, está a dar uma informação nova que tinha se dito que as eleições só se realizariam depois. Nós não tínhamos esta informação, é nova, estou a ter agora, é difícil processar. Mas o que é factual é que esta suspensão também pode ser entendida de duas maneiras. A primeira é que os legisladores, que os atores políticos, sabendo, sei que sabiam os dois atores políticos principais, que havia digamos, estamos a falar deste condicionalismo, podiam ter trabalhado para que o condicionalismo fosse ultrapassado, porque o mesmo, tanto ator, o Presidente da República, que é ator principal nas negociações, é que marcou a data. E isto levanta uma outra questão, porque a partir do momento que o Sua Excelência, o Presidente da República, se pronuncia, dá uma direção ao país. Todos achamos que portanto, ordem dada, ordem cumprida. A partir do momento que esta data foi marcada, porque foi depois de consulta ao Conselho do Estado, todos acreditamos que a data é para se cumprir.
Portanto, se não se cumprir, será também pela primeira vez no nosso Estado que, de uma forma clara, um desejo, uma ordem dada pelo chefe do Estado não é cumprida de uma forma ostensiva. Isso é mau para a imagem de Sua Excelência o Presidente da República. Agora, outro aspecto também é que a própria ideia de que sem as leis ordinárias não se pode, o processo não pode continuar, é discutível. Portanto, temos duas escolas. Uns acham que a Constituição é a lei-mãe. Uma vez que a Constituição foi alterada, já indicou os procedimentos, como deve... Portanto, que as eleições podiam continuar a seguir em frente, portanto, iluminado pela Constituição. Porque nós até temos exemplo em casos em que a lei ordinária contraria as leis constitucionais, prevalecem as leis constitucionais. Sim, mas, doutor Nguana, aí estaríamos, de facto, a enterrar mais o nosso barco, porque a Constituição da República, pela sua natureza, não traz o desdobramento daquilo que a legislação ordinária traz, do ponto de vista da especificidade de certos assuntos por serem abordados. Razão pela qual a Comissão Nacional de Eleições advoga que precisa de uma lei específica e processual que vai permitir, portanto, a sua operacionalização. Por isso que talvez seja nessa perspectiva, doutor Nguana. Por isso a dizer que há duas escolas. Uma acha que com a Constituição já aprovada, já temos leis suficientes para realizar os passos subsequentes. Dando exemplo que, em caso da lei ordinária, por exemplo, contrariar a lei constitucional, o processo é dirimido não através da aprovação de uma outra lei ordinária, mas pela simples assunção das leis constitucionais. Outros acham que, efetivamente, a Constituição, por ser uma lei mais vaga, precisa de ser regulamentada. Parece-me que é importante que a sociedade moçambicana também discuta este aspecto. Será verdade que, sem a lei ordinária, o processo não tinha pés para andar? Muito bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é importante que se discuta. Mas agora, há uma coisa que coincide, é que, efetivamente, os vogais que na Comissão Nacional advogaram a suspensão da submissão das candidaturas, estão alinhados com o partido também que na Assembleia da República fez imperar a discussão da lei ordinária. Para dizer o seguinte, que isso não tem nada a ver com leis, tem a ver com vontade das pessoas. Portanto, há um grupo, e nesse caso o Partido Frelimo, terá ou não terá razão, isso nós não sabemos porque não estamos diante das negociações. Essas negociações estão a ser feitas por dois atores, dois partidos. Portanto, nós, como partido, nós estivemos lá. Tá bem, mas a verdade é que... O essencial, em relação a esse aspecto, ficou. Vamos dar a palavra ao doutor Janeiro. Qual é a sua apreciação? Bem, eu penso que alguns elementos já foram cá discutidos. A questão do comando legal, mas do ponto de vista político, eu penso que este processo de submissão das candidaturas foi antecedido por um processo de negociação, que ainda continua entre o governo e a RENAMO. Claramente que não terminou a questão do desarmamento da RENAMO, a questão da integração dos homens da RENAMO nas forças de defesa e segurança. Eu penso que em democracia eleitoral não se pode realizar eleições em que existem partidos políticos armados. Eu penso que aqui há um elemento político que não está a deixar claro, mas mesmo que no passado isso tenha acontecido. Mesmo que no passado pode ter acontecido, mas com alguns erros, que agora eu penso que a RENAMO devia cautelar este problema, sair deste problema, né? O governo também tinha que acautelar este problema. As organizações internacionais também tinham que acautelar este problema, para não se voltar a dizer assuntos ligados à questão da fraude eleitoral, ameaças, há zonas que não se pode penetrar porque existem homens armados. Eu penso que este é o elemento central da suspensão das candidaturas. É importante também explicar, em caso de a eleição se realizar, não haverá vazio do poder. Como é que vamos resolver? Porque esses mandatos vão chegar ao seu fim. Eu gostaria que também explicássemos um pouco isso. Não há eleições porque estamos armados. Agora, se chegarmos ao fim, não houve eleições, como é que vai ser a governabilidade? Não vamos ter um vazio? Agora, há um erro gravíssimo que, se nós olharmos para aquilo que é a forma de governação eleitoral em Moçambique, é uma forma de governação eleitoral mais governamental, quer ao nível da Comissão Nacional de Eleições, quer ao nível do Estado. Isso pecou muito sobre a questão da suspensão. Isso é um erro grave. Levar as eleições deste ano para o próximo ano vai ser um erro gravíssimo para a construção da democracia. Na minha opinião, eu penso que a Comissão Nacional de Eleições devia encontrar uma saída possível.
ao nível do diálogo que pode ter com os partidos políticos, para pelo menos as eleições forem transferidas para o mês de novembro, uma vez que ainda é preciso discutir a questão do desarmamento da RENAM. Parecer que não, eu penso que a questão do comando legal, leis ordinárias, é um elemento, sim, muito importante, mas a questão do desarmamento da RENAM e a integração dos homens da RENAM é extremamente fundamental. Olha, existem homens que estão no campo militar, se esses homens não forem desarmados, não forem bem integrados, e durante o processo eleitoral a RENAM perder algumas zonas de influência, ou zonas que a RENAM quer governar, qual será o futuro desses homens? E particularmente aquelas zonas onde tem homens armados. Exatamente. Ou mesmo Gorongosa, vamos lá dizer, ou mesmo Chibababa, na terra do falecido presidente Jacama, ou zonas mais influentes da RENAM, Zambésia, Nampula. Eu penso que aqui há na minha opinião, eu penso que ao nível do sistema partidário frelimista, existe um segredo que ronda ao nível da forma de governação eleitoral, que de certa forma quer acautelar esta parte, né? Mas também é preciso olhar também sobre a vantagem que a RENAM pode ter com isto. Há uma grande vantagem para a RENAM, mesmo para o governo da Frelimo, o fato de a RENAM estar desarmada. Agora, os métodos de integração é que são extremamente fundamentais que se discutam. É preciso discutir como é que a RENAM vai ser integrada, para que futuramente estes indivíduos não saiam lesados, estes indivíduos não saiam frustrados, não se tornem agressivos nas forças de defesa e segurança. Mas a questão dos métodos de integração dos homens da RENAM, conforme se disse há alguns dias, é que não é uma ação necessariamente legislativa, mas sim executiva. Mas parece que o Partido Frelimo insiste que tem que ser a Assembleia da República, de facto, a chancelar esse aspecto. Olha, a Assembleia da República tem uma grande função. Se nós vamos ter agora questões de desconfiança, a lei tem um papel de garantir a questão da mediação dos conflitos. A Assembleia da República tem um papel extremamente fundamental. Platão já disse na República, a Assembleia tem um papel de resolução de conflitos. Eu penso que há vários métodos legais ou normativos que a Assembleia da República pode usar para resolver este momento. Né? Porque, na verdade, se nós vamos para uma solução de conflito, desarmamento da RENAM, estamos a falar de quê? Estamos a falar de transformação de conflito. É a solução do conflito. Significa que depois tem que ser feito um acompanhamento dos acordos que forem alcançados entre as duas partes e deve-se tomar em conta, tal como os acordos foram assinados. Se assim não for, uma parte vai se sentir lesada, vai se sentir descontente, pode, de certa forma, também querer recorrer de novas armas. Né? Eu penso que é preciso prestar muita atenção a esta parte. Muito bem. Vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. Voltaremos no próximo bloco para debater este e outros assuntos ainda relacionados com as eleições autárquicas de 2018. Não sai daí, até já. Frelimo é a RENAM. Segundo se diz aqui, a RENAM ainda está a preparar-se também, do ponto de vista da organização interna, para a indicação dos seus cabeças de lista. A Frelimo também está a preparar-se, do ponto de vista interno, para a indicação dos seus cabeças de lista. Pelo menos na cidade de Maputo, fala-se que Inês Comis é a figura consensual, mas também há uma figura que está praticamente a disputar esta posição, que é a figura de Samora Machel Júnior. Como é que estão a operacionalizar estes processos? Será que não é pelo despreparo dos partidos políticos que estamos a acompanhar esta situação toda que está a afetar o cumprimento do cronograma eleitoral já definido com a fixação pelo governo da data da realização das eleições autárquicas? Samara Dixon. Obrigado. Primeiro, deixa lá dizer uma partinha sobre aquilo que estava a dizer o Dr. Ronguan, que a Frelimo não está interessado na realização das eleições. A Frelimo está muito interessada. O que está a acontecer é que a Frelimo não quer que a RENAM seja excluída. Não quer que os senhores, como do MDM, aproveitem falhas, como aconteceu no passado, e atrela a boleia da RENAM e depois em detrimento dos guerrilheiros da RENAM. A Frelimo quer que o Acordo Geral de Roma foi discutido em Roma e tudo acabou lá, assinado, chegou aqui, foi implementado, teve os seus defeitos e não deu. Deu certo, mas metade não deu. E resultou no que está a resultar agora. Houve o outro acordo de 2014, não estava completo. Agora, este pacote eleitoral tem que ser abrangente, tem que ser completa. E o complemento desse pacote eleitoral passa necessariamente por fazer com que a RENAM perceba, não desconfie, perceba de que vai entrar na vida política e como
todos os direitos estabelecidos na Constituição. Aqueles guerrilheiros que estão em Gorongosa, em todas as bases da Renamo, precisam também desenvolver suas vidas. Precisa também usufruir o fato de ter estado lá no mato. Não devem os outros lutar, não devem os outros lutar e os doutores runguanas estar à frente no parlamento, os doutores querem ganhar em nome daqueles. Então a Frelimo a bancada da Frelimo, o governo, o seu presidente, tem responsabilidade acrescida de não permitir que desta vez aqueles homens que há 17 anos ainda estão a ser excluídos, estão a ser deixados fora, continuem ignorados. O processo tem que ser abrangente. Não, sim, é preciso esclarecer, porque ele falou muito. Esse aspecto já está percebido. A questão que eu coloquei, disse muito bem que a Frelimo está interessada, mas há quem diga que, não obstante estar interessada, a Frelimo não está preparada. Olhando o exemplo da cidade de Maputo, por exemplo, está a fazer uma corrida para a indicação dos cabeças de lista e parece que há figuras que são consensuais, mas há outras figuras que não são consensuais. Assistimos há bocado, por exemplo, à hipótese do regresso de Inês Comis para ser candidato eleitoral, mas também há uma figura de Samora Machel Júnior que, segundo algumas informações dentro do próprio partido, está a ser, diga-se com vírgulas altas, sabotada, portanto, a sua ascensão à cabeça de lista. Como é que vocês olham? Não seria esta aparente desorganização interna que está a imperar este processo? Não, a Frelimo não está desorganizada. A Frelimo, depois do 11º Congresso, foi eleito um novo secretariado, e esse novo secretariado, com a comissão política, foram aprovadas novas diretrizes partidárias para as eleições municipais deste ano e eleições presidenciais do próximo ano. Das diretrizes foi estabelecido um calendário de cronograma para ser seguido. Então, na Frelimo, as eleições não se indica a pessoa, mesmo eu querendo, não posso. Tem que ser proposto pelo secretariado, por um comitê, por um grupo de membros, ou eu posso me candidatar, mas com a aprovação de um grupo de membros. Então, a primeira candidatura é lançada no comitê da zona. E do comitê da zona passa para o comitê do círculo. Do comitê do círculo passa para o comitê provincial. E do comitê, onde todas as candidaturas são homologadas, digamos homologadas assim. E quando são homologadas, vão de novo ao Comitê Nacional, que é a Comissão Política. São aprovadas, voltam à base. E quando voltam à base, começam essas campanhas. Quando se vence, voltam de novo a perseguir o mesmo projeto até na Comissão Política. E da Comissão Política que são mandadas para a Comissão Eleitoral, para a CNE. Portanto, a Frelimo não está em crise. Até agora, nós não começamos as candidaturas a nível dos comitês distritais. Estamos a fazer candidaturas a nível das células. Existindo vontade do camarada Comis e o camarada Samora Júnior, ele se candidatar, eles até agora estão no grupo das suas células, no grupo dos seus círculos. Então não pode se adivinhar, não deve se avançar. Esse assunto é da Frelimo, não vale a pena discutir, porque eu não vou discutir do MDM. Suspenso as candidaturas, está a confirmar que não teria ninguém para apresentar. Não, senhor. Existe um cronograma. Existe um cronograma para ser ficou essencial. Rio Janeiro, como é que olha para essa questão? Eu penso que, em relação aos cabeças de listas, não era fundamental na Frelimo hoje, por exemplo, apresentar um candidato como, por exemplo, Inês Comis, uma pessoa que já está na terceira idade. Se nós olharmos para aquilo que são os processos de democratização dos Estados e a maior consolidação da democracia, é que muitos Estados africanos hoje avançam para líderes, para autarquias jovens, né? Que são os futuros dirigentes para cargos de poder estadual, porque os municípios são poderes infraestadual, vamos falar de autarquias, poder local. Eu penso que o Samora Machel Júnior, com a história que o pai trouxe na Frelimo, uma história brilhante, a Frelimo devia muito bem galvanizar este jovem como um exemplo de democracia interna, como um exemplo de crescimento do partido, de maturidade política, para que esse jovem fosse o futuro cabeça de lista deste partido. Doutor Comis, eu penso que isto aqui é mais de interesses econômicos, né? Os estudiosos de elite econômica dizem que
as elites econômicas não governam. Platão escreveu na República. As elites econômicas fazem acumulação primitiva de capital. Eu penso, doutor Gomes, só pode fazer mais acumulação primitiva de capital. Não gerir o poder para as massas populares. Não saber discutir problemas de T3, Congolote, não sei o quê. Samit já está fazendo uma boa campanha. Eu penso que devia-se apostar em Samora Machel Júnior, um candidato, um jovem com uma visão. Eu tive a oportunidade de ler uma das entrevistas dele no jornal Savana. Ele sabe estar, sabe ser, sabe comportar-se em relação ao poder político. Eles têm um programa que, de certa forma, pode ser uma grande alternativa de governação ao nível do município de Maputo. Agora, é preciso também que a Frelimo discute aquilo que é o futuro do partido, né? Em termos de crescimento de democracia. Eu penso que maturidade política significa crescimento da democracia interna. Samora Machel Júnior, eu, na minha opinião, penso que é o único candidato à cabeça de lista na Frelimo que, de certa forma, tem um programa e que pode, de certa forma, melhorar aquilo que é o índice de crescimento da democracia ao nível do município de Maputo. Agora, não podemos deixar também de dizer que na Frelimo existem alas, né? Como no passado houveram os revolucionários e reacionários, hoje ainda existem alas na Frelimo e que, de certa forma, essas alas querem fazer valer seus interesses econômicos e não querem fazer valer a boa governação dos pobres, né? Porque em 77, a Frelimo, quando tomou o poder como partido de vanguarda marxista-leninista no terceiro congresso, diz que governava para as classes baixas. Hoje, claramente, nós estamos a ver uma Frelimo a governar para as classes baixas. Mas, na minha opinião, e prestando atenção àquilo que é... Quer com isso dizer que Enes Comício não seria a pessoa ideal para governar as classes baixas? Samora Machel Vive governava para as classes baixas. Provavelmente nós estamos a ter um jovem que tem uma aspiração do seu falecido pai, que pode governar para as classes baixas, que pode, de certa forma, entrar naqueles bairros periféricos do município da cidade de Maputo e poder resolver problemas da população. Eu penso que o Enes Comício não está em condições de ser um candidato. E nós é preciso que nós jovens que tivemos a oportunidade de ir à academia, estudamos ciência política, tantos outros, temos que ser capazes de escolher um candidato que seja futuro desse país, independentemente das nossas cores partidárias. Mas nós temos que olhar por um candidato que possa contribuir para o crescimento desse país e contribuir para a democracia da própria Frelimo. Muito bem. E eu vi também, portanto, depois da morte de Afonso de Lhakama, o filho escreveu, portanto, nas redes sociais que tinha ou intencionava ser, portanto, candidato à cabeça de lista de Renamo a nível do município da Beira. Estou a falar do Afonso de Lhakama Júnior. Somchanga, tem alguma informação em relação a isso? Afonso de Lhakama Júnior não vive na Beira. Afonso de Lhakama Júnior está em Maputo. Sim, sim. Não se licenciou na Beira. Então, quem não está licenciado num determinado município não é candidatável a esse município. Então, vai ser candidatável a nível da cidade de Maputo? Eu estou a dizer que Afonso de Lhakama Júnior, filho do presidente de Lhakama, não vive na Beira. Portanto, esse tipo de especulações são de desprezar. Eu penso que vamos valorizar o programa discutindo coisas mais importantes do que coisas que não nos trazem maior valia. Eu queria... Estamos a falar dos cabeças de lista, sim, sim. À semelhança daquilo que aconteceu, por exemplo, no MDM, a saída de Venâncio Mulhana, que, portanto, muito bem... Eu já disse que não quero falar dos outros círculos. O que eu queria dizer era dizer ao Dr. Rongwani que a Constituição diz ela própria que o processo eleitoral é regulado por lei. A Constituição, vai ler bem a Constituição, há de encontrar um artigo que diz que o processo eleitoral é regulado por lei. Portanto, quem ordena que tem que se aprovar uma lei eleitoral é a própria Constituição. Tentar fazer eleições sem leis eleitorais, isso é qualquer coisa que tentarmos entrar em atos administrativos sem procedimentos. E eu não sei o que pode acontecer. Tem que ficar claro qual é o perfil do próprio candidato, quais são os documentos que o candidato tem que apresentar e como é que essa coisa é feita, com que prazo, quando alguém, a candidatura dele é anulada, onde é que reclama e por que tem que ser eliminada, quando é que é aceita. Isso tudo a Constituição não diz. Portanto, não podemos brincar a maneira de ignorante quando somos acadêmicos. É preciso ler bem e vai verificar isso. A questão dos cabeças de listas, eu sinto que essa é uma questão dos partidos. É responsabilidade dos partidos
buscar o seu melhor. Agora, há uma impressão que se criou de que Moçambique é um país em fraco desenvolvimento, quer dizer, é um país jovem. Agora, efetivamente, quando nós chegamos aí, ir buscar alguém que tem 74 anos de idade como cabeça de lista, não cheira bem. Uma pessoa que já procurou todos os altos postos de governação, já foi governador do banco, já foi ministro das finanças, é presidente de uma comissão. Quer dizer, que mensagem é que se pretende transmitir aos jovens? Isso pode criar problemas da juventude entender que não vale a pena apoiar esse partido que não sabe respeitar os jovens. Mas eu acho que isso fica ETPC do próprio partido. Muito bem. Vamos fazer agora mais um rápido intervalo. Somar Dixon queria falar, não é? Mas vou-lhe dar uns segundos no próximo bloco para também deixar alguns apontamentos ainda em relação a este tema. Assim, telespectador, não sai daí. Até já. Estamos na reta final do Resenha Semanal. Vou dar só 30 segundos ao Sr. Mar Dixon e também 1 minuto ao Sr. Dr. Rongwano para tecerem alguns comentários em relação ao tema anterior. Rapidamente, estamos mesmo já com o tempo escutado. Eu queria simplesmente esclarecer ao Dr. Rui que as eleições internas da Frelimo ainda não foram feitas e quando forem feitas vai sair o cabeça da lista. E também dizer ao Dr. Rongwana de que se nós fizermos eleições no sábado, na terça-feira a Comissão Política reúne, são submetidas e na quarta-feira voltam e na quinta-feira nós podemos entregar na CNE. Exato. Nós somos muito rápidos para essas coisas, portanto não fique desesperado. Muito bem. Mas fazer comparações de pessoas, Samora Júnior não disse, eu não ouvi ele ter dito publicamente, nem ouvi nenhuma estrutura do partido a pronunciar-se disso, nem do senhor Dr. Comiche também não ouvi. Tudo estou a ouvir pelas mídias, então não posso tecer nenhum comentário por coisas que se falam por aí fora. Isso não é, eu tenho que tecer comentário daquilo que sai diretamente do partido. Ontem estivemos reunidos, eu não fui dito nada disso e eu sei que até agora na cidade de Maputo ainda o cabeça de lista não saiu. Não saiu, muito bem. Dr. Rongwano, rapidamente. Ainda bem que ficamos a saber que em alguns partidos cabeça de lista se elege numa reunião simples da Comissão Política. Acho que isso é esclarecedor para o país, ainda bem que foi dito em bom som e alto. Bom, também queria lembrar que a revisão da Constituição foi uma revisão pontual. Portanto, muitas leis ordinárias, incluindo as leis eleitorais, não foram, portanto, revogadas, continuam válidas. É só este pequeno... Agora, falando das cabeças de lista, de fato é um assunto interno dos partidos, eu não posso interferir nos outros, mas não é segredo para ninguém. Eu queria deixar esse regozijo que felizmente estou num partido organizado e preparado, que já tem as suas cabeças de lista. Eu próprio sou cabeça de lista e tenho um projeto político para Matola e é um projeto que já estamos a divulgar e gostaria que cada vez mais entusiasmasse as pessoas por este candidato que se preparou a tempo, que quer efetivamente... Doutor Rongwano, sem fazer campanha eleitoral também dizer por si próprio. Temos também como partido MDM, nós já temos cabeça de lista... Na cidade de Maputo tem cabeça de lista já? Em Nampula... Não, estou a falar da cidade de Maputo. Temos na Beira. Portanto, é sabido por todos o que aconteceu com o cabeça de lista da cidade de Maputo. Mas os outros municípios, não é? Tirando um e outro, já temos os nossos candidatos, já temos os nossos cabeças de lista posicionados, já muito estão bem a produzir os seus manifestos, estão a ir de bairro em bairro. É preciso acolhermos e avançar. Aqueles que querem olhar para velhos, para o passado, é com eles. Nós outros vamos avançar com novas ideias, vamos resolver os problemas do nosso povo, porque o nosso povo precisa. Não vamos nos dar ao luxo de entrar em crises políticas ou inventar crises políticas. Não há crise nenhuma se há vontade. Vamos todos trabalhar e, sobretudo, cumprir a regularidade das eleições, a previsibilidade das instituições, porque é isto
que caracteriza um Estado moderno, um Estado que quer avançar, um Estado de progresso. Muito obrigado. Não obstante estarem ainda estagnados na cidade de Maputo. Vamos mudar o tema. Como é que olham para a situação das linhas aéreas de Moçambique? Parece que está a tornar-se cada vez mais difícil viajar a partir ou através, portanto, da nossa companhia aérea de bandeira nacional. Bom, antes de falar dessa questão, eu queria explicar ao povo moçambicano que o mandato dos órgãos eleitorais que estão a governar termina em fevereiro. Termina em fevereiro. Portanto, esse perigo de chegarmos a fevereiro sem que as pessoas estejam preparadas para serem substituídas não existe. Vamos ler os dossiês com muita calma, ponderação e prudência. Começar a aquecer primeiro, antes dos outros concorrentes. Começar não significa que te dá vantagens. Até se calhar até pode pôr mais cansado. Você pode pôr mais cansado. Então está a dizer que o Dr. Rongwanda está a fazer aquecimento no banco. Não, ele está a aquecer demasiadamente. E pode... Dr. Rongwanda, estamos a cumprir o calendário. Atenção. O calendário Atenção. dizia que na sexta-feira passada, na quinta-feira para dia 5, devia ter se começado a depositar as candidaturas. Agora, se imagina que a candidatura têm de outro Rongwanda seja calendário, aprovada. se outros têm outro calendário, têm outra informação, é isso que estamos a dizer que é fraude, é isso que enfrenamos, é isso que deve ser combatido. Porque a lei deve ser igual para todos. O que nós estamos a dizer, o que nós estamos a dizer, O calendário que Muito bem, começava vamos mudar na a sexta-feira. Ok. Então, Eu gostaria- partido era obrigado até dia 5 ter os seus candidatos. não é obrigado nenhum partido. A lei Não é diz que obrigado. até 75 E dias é preciso- antes. 75 dias antes. Termina no dia 27 de julho. Hoje estamos... Doutor Até aí não se aprovou e até Estamos a 8 de julho. 8 de julho e até aí ainda não foi aprovada a passam lei. 20 dias. E acha que nesse período vai se aprovar a lei, vai... Então, a apresentação dos Não candidatos... vai ser estou, um dia. não é isso que eu estou a Mas a discutir. apresentação dos O que eu estou a candidaturas dizer. era de dia 5 a dia 27, ou seja, tem 22 dias. Sim, é assim. Agora, como é que vai ser? É assim, doutor Sim. Rongwanda. O fato do senhor ter sido proclamado como candidato da Matola. Que vamos preparar, de fato, a nossa candidatura, vamos avançar. Então Queremos vai avançando, a gente vem aí. Também queremos Doutor Rongwanda. lembrar que todos os anos os candidatos são eleitos em outubro e há procedimentos que arrastam o processo até fevereiro. Portanto, se não é eleições em outubro, esses prazos todos, que deviam ser em fevereiro, já não vai ser em fevereiro. Então, a não ser que estivessem a fazer teatro. Desculpe, Porque nos outros doutor anos Rongwanda. há prazos que é preciso cumprir depois do dia 10. Doutor Rongwanda, nas primeiras eleições, o prazo de entrega de candidaturas era até 60 dias. Houve uma evolução agora com esta lei, que está a ser revogada, que dá 75 dias. Eu sou relator da comissão que trata dessas matérias. Eu é que estou a preparar a especialidade dessa matéria. Por isso eu não estou a inventar nada. Que a lei de Moçambique não pode ser O senhor é deputado, tem lá dentro. Tem que ser conhecido por Sim. todos. Se o Somuxanga já sabe que reduziram o período da submissão das candidaturas para 60, para 20, para 15 dias, e isso não é conhecido pelos outros partidos, isso é fraude. Todos temos que saber. O período de 75 dias, nós fomos buscar na lei atual. A lei atual fala de 75 dias, os 75 dias foram mantidos. O prazo de inscrição são 90 dias. E os 90 dias foram cumpridos, os partidos já se inscreveram. Até aqui não há nada que esteja estragado. Não vale a pena andar a enganar o povo. Por causa disso, Doutor Rongwanda, Muito bem. quem mente uma vez, mente sempre. O povo vai te penalizar se andar a criar populismo. Não pode criar ilusão, porque o senhor já é cabeça de devia lista ser do MDM. feita até dia Muito bem. E Um ponto de ordem. cumprindo com isso, já Doutor tem Rongwanda. a sua lista. Doutor, agora um ponto de ordem. Bom, eu penso que esse assunto já está ultrapassado. Eu gostaria, na verdade, de ouvir os vossos rápidos comentários sobre a questão das linhas aéreas de Moçambique. Bom, eu penso que a questão das linhas aéreas de Moçambique, essa é a vergonha do país. A questão das linhas aéreas de Moçambique é igual à vergonha que representa a Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane. Aquela universidade, aquela faculdade, vale a pena fecharmos.
sobretudo a engenharia mecânica. Nós não podemos continuar, e a arquitetura, não podemos continuar a pagar pessoas que formam um estudante por ano. Vale a pena os estudantes que querem fazer engenharia irem para outros países e aqueles senhores engenheiros vão ter outra profissão, porque de dar aulas parece que não é bem assim. As linhas aéreas de Moçambique, já dissemos, companhia de bandeira que não nos traz nada, é prejuízo para o país. Vamos privatizar as linhas aéreas. Vamos entregar a empresa às pessoas que sabem usar. Não é usarmos aquilo ali. Quer dizer, cada pessoa vai aprender a fazer gestão nas linhas aéreas de Moçambique. Aquilo é uma vergonha autêntica. Muito bem. Rio de Janeiro, qual é a sua apreciação? Eu penso que há dois pontos que temos que discutir em relação à questão da crise nas linhas aéreas de Moçambique. Eu penso, primeiro, é a má gestão financeira, que está a arruinar a própria empresa. Mas há um outro ponto, é a ausência daquilo que chama-se corporate governance, boa governação corporativa. Ao nível interno, não há um diálogo favorável para a discussão daquilo que é o ambiente de negócios da própria linhas aéreas. E, de certa forma, isso contribui para a arruinação da própria linhas aéreas. O outro ponto, eu penso que está ligado à questão da corrupção. Se nós prestarmos atenção, alguns relatores de auditoria e de controle interno e externo das linhas aéreas de Moçambique mostra claramente que grande parte daqueles que são as figuras que passaram no processo da gestão das linhas aéreas de Moçambique estiveram ligadas à questão da corrupção, e as linhas aéreas também têm setores muito vulneráveis a questões da corrupção. Não se justifica uma linha aérea de Moçambique não ter capacidade para comprar combustível, para pôr aviões, quer dizer, a voar. Eu penso que aqui há um grande erro. O outro ponto, eu penso aquilo que Somuchanga já disse. Quando o Estado não tem capacidade de poder intervir para saber fazer negócios, tem que entregar o negócio ao setor privado. Quem faz negócios é o setor privado. Isso está escrito na ciência de economia, está escrito na ciência política, está escrito na gestão de empresas. Quando o Estado não está em condições de fazer negócio, entrega ao privado. É preciso privatizar as linhas aéreas de Moçambique. Muito bem. Doutor Juan, parece que já vai ser difícil viajar até o Moinho via LAM. É isso. Eu penso que temos que olhar as linhas aéreas. Primeiro, há uma incompetência, portanto, é a prova de que este governo é um governo que falhou no seu propósito de servir para o moçambicano. Mas o outro aspecto também é que sempre que entram os privados, há uma tendência das empresas públicas falirem. Nós já assistimos, quando entrou a Vodacom, a Movitel, a MCL, a Darciman. Assim que já temos uma outra operadora também, das linhas aéreas, já estamos a ouvir que as linhas aéreas estão a se dar mal. Portanto, eu penso que tem que se pensar bem se de fato é só incompetência, negligência, ou há um crime de tentar favorecer algumas empresas privadas, matando as empresas públicas. Portanto, eu penso que é uma questão que deve, por todos os moçambicanos, a refletir. Ou as nossas empresas públicas não têm capacidade de competir, e quando há outros operadores, portanto, entram em falência, ou existe, portanto, no âmbito já da corrupção, pessoas que provocam a falência das empresas públicas para favorecer as empresas privadas. Portanto, eu penso que é um assunto que deve ser discutido, tem que ser conhecido, mas para todos os efeitos, temos mais uma prova de que com este governo não temos futuro. Somário Dixon, qual é a sua apreciação em relação à nossa companhia aérea de bandeira nacional? Bom, a falar das linhas aéreas de Moçambique, falar dos problemas que está tendo ultimamente, para poder analisar, é preciso colocar as linhas aéreas no patamar das linhas aéreas do mundo. Muito recentemente, uma linha aérea nacional sul-africana esteve em problemas sérios. E muito recentemente, em Cabo Verde, a linha aérea estatal, a companhia aérea estatal, deixou de funcionar e está a funcionar uma companhia aérea privada. Em Portugal, a TAP esteve na beira da falência. Foi preciso que o governo português injetasse. Até já se falava de que seria comprada por uma companhia chinesa. Portanto, não é um problema de má gestão ou problema de corrupção. É o conjuntural, porque uma empresa privada, falamos muito bem de empresas privadas, as empresas privadas têm ações. Quando a empresa privada entra em declínio, os acionistas reúnem e injetam capital. E quando não há injeção de capital, a empresa cai. Portanto, as linhas aéreas, o seu acionista principal é o governo. Se o governo não injeta capital, as linhas aéreas podem cair. Não é só linhas aéreas, é tudo que está a ver das linhas da aviação do mundo. Mesmo na Inglaterra também parece que há uma companhia aérea que estava para cair no ano passado.
Então, Portanto, não se esta for a lógica de que o governo tem que injetar, o governo ainda está a gerir a dívida pública, acho que dinheiro o governo não tem para recuperar a LAM. Exatamente, porque há preços que não são, há preços, eu suponho há alguns custos que não são aplicados de acordo com a realeza dos seus valores, porque às vezes há intervenções do governo próprio. Muito bem. Portanto, é por aí que eu estou a pensar. Sim, estamos mesmo a encerrar. Sumara Dixon. A questão da injeção de capital é reestruturar a empresa, né? E a reestruturar a empresa passa por prestar atenção a alguns indicadores que são maléficos em relação à gestão da própria empresa. Porque nós estamos a falar de problemas. Será que é por falta de injeção de capital? Será que o governo durante todo este tempo não injetou capitais nas linhas aéreas de Moçambique? Eu penso que não é bem assim. E capital para comprar combustível? Por que não vai a Tcheneca? O que é combustível? Por que não vão ao Petromoco pedir emprestado? Cobram bilhetes e depois pagam. Isto é igual a vergonha de TPM. O autocarro sem pneus, sem baterias, o povo a sofrer. Muito obrigado então pela vossa presença e assim também, estimado telespectador que nos acompanhou, tanto nestes 60 minutos de resenha semanal, endereçamos votos de continuação de uma ótima noite e marcamos o próximo encontro para o domingo que vem. Até lá, fique bem.